paz a todos que estão aqui mais uma vez. Estamos dando esse curso de Escatologia Bíblica e hoje nós vamos para a aula número 5. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido a ir lá no YouTube, no canal Paulo Rogério da Cunha, e se inscrever. Todas as aulas vão estar gravadas neste canal e será um prazer tê-lo ali conosco, compartilhando dessas aulas. Deus te abençoe e vamos prosseguir com a aula número 5. Vamos colocar o nosso PowerPoint. Ok. Estamos indo para a aula 5. Escatologia Bíblica. Aula número 5. Onde os mortos estão? Nós começamos a falar isso na aula 4, a questão do estado intermediário dos mortos, e estamos aqui agora para dar continuidade e ver o que a Bíblia diz. Bom, o que é o estado intermediário? Não é? Olha, isso está na passagem do Senhor Jesus, quando ele disse a parábola do rico e do Lázaro. Nós vamos ter que lê-la, né? É um texto longo, mas eu gostaria que você estivesse também com a sua Bíblia ou com o seu celular aí, onde tem a Bíblia online, para nós acompanharmos essa leitura. Tá? Mais uma vez, eu gostaria de dizer a vocês que nós temos que respeitar época, cultura, tempo. Então, Jesus estava falando para judeus, para israelitas, e ele tinha que usar termos da quais eles conheciam. Então, os termos da qual Jesus usa aqui era para compreensão daqueles que estavam ali ouvindo, ok? Então, vamos lá, Lucas 16, 19 a 31. Diz o seguinte: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava-se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Okay? Fizemos toda a leitura. Nós não vamos explicar a parábola, porque nós vamos justamente pegá-la e jogar dentro do nosso estudo escatológico sobre o que são esses 2 estágios, o que são esses 2 lugares, ok? Bom, vamos lá. O que é o estado intermediário? É um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado,
seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Outro detalhe, é uma habitação espiritual fixa e temporal. E é um lugar de consciência ativa e racional. Então, se nós analisarmos novamente a escritura que nós lemos em Lucas, nós vamos ver que esses 3 itens estão inseridos dentro desse texto. Não é? Bom, nós temos sempre Seol e Hades, não é? É uma palavra que sempre vai aparecer quando nós estudarmos essa questão intermediária. Bom, o que é o Seol e o que é o Hades? Bom, o Seol é uma palavra hebraica que significa a habitação da alma e do espírito entre a morte e a ressurreição, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Na morte, o corpo vai para o pó, né? Nós falamos isso na aula passada. Porém, a alma e o espírito vão para o Seol. O que veio do pó da terra volta ao pó da terra. O que veio de Deus volta a Deus. Né? Nós lemos aí Eclesiastes 12, 7, nós lemos na aula passada, e agora vocês podem ver aí Lucas 16, olha aí o versículo 22 e o 23. Enquanto o corpo se desfaz no sepulcro, a alma e o espírito estão vivos no Seol. O que é Hades? Hades é uma palavra que vem do grego. É o lugar onde não se vê. É considerado para os gregos o mundo invisível. Apresenta significado semelhante ao Seol. É a sepultura, é a terra das sombras e das trevas, a morada dos mortos, o mundo dos mortos. Ele pode ser considerado como um lugar onde os mortos aguardam o juízo. Olha, a palavra Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento, né? Já que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Estão aí as passagens, que vocês depois podem conferir, ok? Bom, ainda continuando a questão, né, do significado dessas palavras, o vocábulo Seol e Hades são a mesma coisa, porém em línguas diferentes. Okay? Significa a mesma coisa. Um está no hebraico, outro está no grego. Ele indica mais um estado do que uma posição. É quase o que entendemos pela expressão além-túmulo. Né? Às vezes, além-túmulo tem isso, além-túmulo tem aquilo. Bom, é mais ou menos isso. Tá? É uma posição. Quando o ser humano ele morre, independente da sua situação espiritual, ele vai para o Seol ou para o Hades. Então, resumindo, quando você ouvir essa palavra, Seol ou ouvir Hades, são as mesmas, é o mesmo significado, porém em línguas diferentes. Repetindo, Seol hebraico, Hades grego, ok? Bom, já que o Seol e o Hades nos diz sobre o mundo espiritual, né, nós temos nessa parábola do Senhor Jesus, em Lucas 16, nós temos 2 lugares citados. Fala sobre inferno e fala sobre seio de Abraão. Então, esse mundo além túmulo, ou esse mundo espiritual, ele tem 2 divisões. Ok? Então, a primeira divisão é o seio de Abraão, ou também chamado de paraíso. A segunda divisão é tormento, ou é chamado de inferno. Tá? Então, vamos continuar. Bom, o seio de Abraão ou paraíso é o que diz na passagem de Lucas, não é? E fala que Lázaro foi para o seio de Abraão. Então, nós vamos ver aí Atos 24 e 15. Tem que acompanhar com calma essas passagens, ok? Então, vamos lá. Primeiro, Atos 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim do justo como dos injustos. Então,
haverá uma ressurreição dos salvos e haverá uma ressurreição dos perdidos, porém em épocas distintas. Isso lá na frente nós vamos ver isso. Mas são épocas distintas essa questão da ressurreição, ok? Primeiro a Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 14 a 16. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui já começou uma ordem, né? Na vinda do Senhor Jesus Cristo, esses que estão no seio de Abraão ou paraíso serão ressuscitados, salvos, não está falando de perdidos, ok? 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 23 e depois o 51 a 52. Verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, 51 e 52 para complementar esse verso número 23, o verso 23. 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Então, é um mistério, né? E mistério, às vezes, eles são revelados, ou às vezes nós temos que respeitar o silêncio bíblico. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, vamos falar um pouco aqui. Aqueles que morreram em Cristo, eles estão num lugar que se chama seio de Abraão ou paraíso. Eles ressuscitarão incorruptíveis. Significa que no momento em que o salvo morre, ele vai para o paraíso e ali ele já está, entre aspas, num corpo de glória. Porque Paulo diz o seguinte, que eles ressuscitarão incorruptíveis e sem pecados. E nós seremos transformados. Ok? Então, onde estão os salvos? No seio de Abraão e no paraíso. Quando acontecerá a saída desses salvos que dormem, né? A Bíblia fala sobre os que dormem em Cristo. Então, eles estão num estágio de gozo, como Lázaro estava, e num lugar de tranquilidade, chamado seio de Abraão e paraíso. Eles sairão de lá, que é um estágio intermediário, né? No arrebatamento da igreja. E aí, Paulo diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso 17, o B, e estaremos para sempre com o Senhor. Apesar de ser um estágio intermediário, ainda não é a glória completa. Porque a glória completa só se dará com a igreja. E a igreja é formada daqueles que estão vivos e daqueles que já partiram e estão com o Senhor. Ok? Então, nós temos que dar uma dividida nisso aí. Vamos lá. Já lemos Atos 24 e 15. Existe agora a questão do rico. Onde o rico está? Ele está em tormento. Se nós lermos lá, ele vê que ele está em tormento. E diz a parábola que ele está no inferno. Então, ali já é uma perdição eterna. Aquele que morre sem Cristo
não existe mais esperança. Ele já está perdido. A esperança é em vida. Ok? Bom, o que a Bíblia diz sobre essa questão do outro lado do Seol, ou do Hades, que é o tormento e o inferno? A Bíblia diz sobre eles, sobre esses dois lugares, e agora especificamente sobre o lugar de sofrimento. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, e o verso 9 e o verso 17, diz o seguinte: o verso 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, eles estão reservados no tormento eterno para serem castigados. E o verso 17 ainda dessa epístola: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, aquilo que eu disse, é perdição eterna. A salvação é em vida, certo? Agora, Paulo falando aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor, e da glória e do seu poder. Por isso, o Senhor Jesus explica que há um grande abismo. Não tem como quem está, né, no seio de Abraão passar para o inferno, ou aqueles que estão no tormento passar para o seio de Abraão. Existe um abismo. Então, é isso que Paulo explica aqui em Tessalonicenses, né? Ele diz bem claro: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Mateus, capítulo 17, desculpa, Mateus 7 e o verso 15. 7 e 15 de Mateus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, toma cuidado com aquilo que se parece muito bonito, mas o seu final é um final trágico, é um final de perdição eterna. Apocalipse, ele diz isso muito claro. Tá? Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 13. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Olha aí, ó, o inferno, da qual a parábola se refere. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Aqui é o juízo final, onde Deus julgará aqueles perdidos para condenação eterna. Então, resumindo, aqueles que dormem em Cristo já estão num gozo parcial. Aqueles que morreram sem Cristo já estão num tormento parcial. Ainda não é o tormento final. Ok? Então, essa é a questão daqueles que já morreram, né? É o estágio intermediário dos mortos. Salvos já têm o gozo de uma glória que ainda não é total, mas estão descansando e já estão em paz. Aqueles que morreram sem Cristo já estão num tormento, porém não é um tormento final, mas já estão sofrendo, tá? Essa é a questão, ok? Bom, próxima aula, o arrebatamento da igreja. Espero você, venha comigo e vamos estudar esse assunto. Deus te abençoe.
Fique com Deus. Amém.